Olá, pessoal! Eu sou a professora Tamires e hoje venho para nós darmos continuidade à última aula que nós estávamos abordando o assunto comunicação e contemporaneidade. Hoje nós trabalharemos os aspectos da linguagem um pouquinho mais a fundo, então falaremos aí sobre a linguagem culta e a linguagem coloquial. Afinal de contas, o que são, para que servem, qual linguagem eu uso, qual eu devo usar? Hoje nós saberemos um pouquinho mais a respeito disso. Como nós falamos na última aula, a linguagem, a comunicação, é a capacidade que o ser humano tem de interagir com seus pares, com o meio ambiente onde ele vive, em sociedade. Então ele utiliza da sua linguagem e da comunicação para atender aos fins que ele necessita, para se orientar e para tudo mais o que é necessário em comunidade. Não é mesmo, pessoal? Nós e a comunicação estamos umbilicalmente ligados, relacionados. O uso da linguagem, ele sempre objetiva a produção de sentidos, ele objetiva o entendimento entre os interlocutores que fazem parte do processo comunicativo. Então a linguagem em si sempre tem uma finalidade, seja ela comunicar ou não comunicar, porque ela serve para as duas coisas. Mas uma coisa que é certa é: quem não se comunica se trumbica, como diria o nosso precioso Chacrinha e alguns professores que ao longo da minha formação sempre falaram isso para mim. Pessoal, o importante de nós lembrarmos também é que a linguagem não é utilizada sempre da mesma forma, já que o contexto modifica, o nosso interlocutor também modifica, os lugares onde nós estamos modificam, ou seja, nós não conversamos da mesma maneira com os nossos chefes e com os nossos amigos em uma roda informal de conversa. Então observem esses aspectos linguísticos, porque a partir do momento que você fica mais atento com relação ao emprego da linguagem, você consegue utilizar ela de forma mais positiva e consegue empregar essa linguagem de forma direcionada enquanto um instrumento para sua comunicação. No processo de adequação dessa linguagem entre os locais onde nós estamos, o público que nós trataremos, que ouvirá o nosso discurso, os nossos colegas, os nossos professores, nós devemos levar em conta fatores diversos. Nós devemos ter também em mente que é preciso que nós saibamos o que é a língua culta, o que é a língua coloquial, para que nós não façamos confusão, para que a gente saiba empregar a linguagem certa no local certo, da maneira correta, utilizando essa língua como ferramenta de poder a nosso favor. A língua coloquial, ela tem algumas características muito peculiares que diferencia totalmente da linguagem da norma culta. A língua coloquial, ela tem uma variante espontânea, ela é utilizada em relações e conversas informais, não existe grande preocupação com a gramática normativa, existe a presença de muitas gírias e muitas vezes formas reduzidas, contraídas das palavras. Nós mineiros contraímos bastante as palavras, então nós também fazemos esse uso porque ele é de maneira informal e nós estamos aí numa conversa que não exige tanto policiamento da linguagem. Quando nós falamos da norma culta, por sua vez, esse tipo de linguagem é utilizada em situações mais formais de comunicação e muitas vezes também em documentos e comunicações oficiais. Existe uma maior preocupação com relação à pronúncia dessas palavras. No uso da norma culta, nós já não podemos ter presença e marcação de gírias, e esta é uma variante mais prestigiada. Como eu disse para vocês, qual é o tipo de linguagem que você utiliza então numa roda informal de amigos, na conversa com a sua família? É a modalidade informal da língua. Quando nós estamos em contexto acadêmico ou até mesmo em contexto de trabalho, nós devemos sempre utilizar a linguagem culta. Você, estudante que está no terceiro ano do ensino médio, também deve pautar pelo aprendizado do maior número de palavras, do aumento do seu repertório vocabular, para que você esteja próximo ao uso da linguagem culta, para que possa empregar nos exames e também nas provas, não é mesmo? Então é necessário que nós tenhamos um grande cuidado com relação à nossa linguagem, porque através dela nós também comunicamos quem somos e a que estamos. Qual tipo de linguagem você vai utilizar para falar com o seu patrão, com o seu chefe? Como você quer passar uma imagem para essas pessoas? Acredite, com relação à linguagem, nós estamos sendo
sempre observados. É necessário que, além dessa comunicação verbal, dessa linguagem oral, que nós tenhamos também postura, pois nós também comunicamos muitas coisas através de pronunciamentos e dessa própria postura, dessa apresentação que nós temos. Vale lembrar a vocês que nós devemos sempre fazer, por exemplo, um tipo de relação, né? Quando nós falamos a respeito da linguagem coloquial, nós estamos aproximando essa variante da nossa linguagem oral, onde não há muito policiamento. Nós utilizamos os gestos, nós utilizamos as expressões faciais a nosso favor. Quando nós falamos da linguagem culta, porém, nós devemos aproximar essa modalidade da língua escrita, onde nós temos que ter um pouco mais de policiamento, um pouco mais de atenção, o emprego sempre de acentuação e ponto final, pois é isso que traz a cadência aos nossos textos. É isso que traz o ritmo de leitura e tudo mais. Então você pode, através da sua linguagem, expressar uma postura profissional e pessoal muito bacana, mas através da sua linguagem e da utilização errada, muitas vezes você expõe uma fragilidade e isso pode te prejudicar. Então esteja atento com relação às modalidades da linguagem culta e coloquial. Hoje nós aprendemos aqui juntos, voltamos na próxima aula. Um grande abraço e até logo!